Então, sejam bem-vindos à 21ª aula, né, de processos criativos em ciências. E, dando sequência à nossa discussão, né, vamos só nos localizar aqui onde a gente estava. Nós estamos na parte da discussão quanto ao visual, né, e vamos trabalhar a questão do vídeo e a oficina audiovisual. Nesse caso, ela vai ser ministrada aí pelo Chagas, né? Bom, antes de estar passando a palavra para ele, né, na sequência do que foi discutido quanto ao storyboard, deixa eu fazer uma pequena intervenção aqui, mostrar para vocês algo que, inclusive, tem a ver até com a colocação que a Evanice trouxe, né, que é o impacto quanto às nossas ações, né, do ponto de vista do que foi discutido, né, algumas semanas atrás. Então, há cerca de 6 semanas, a gente nós trabalhamos a questão do fake news, né, e, a partir disso, houve uma intervenção dentro da Wikipédia, e o que eu fiz hoje, né, foi essencialmente monitorar o impacto, né, que foi essas intervenções. Então, como é que a gente mede esse impacto? Essencialmente, pelo número de visualizações, né, que se teria dos verbetes que foram alterados, né? E aí eu vou fazer uma pequena, assim, se vocês quiserem tentar adivinhar quantas visualizações vocês acham que tivemos? Dez, 100, 1000, 10.000, 50.000, 100.000. Estou vendo aqui da ordem de... Vocês estão sugerindo 10, 300, 1000. Então, eu vou estar compartilhando com vocês a minha tela atualizada, e a Wikipédia ela só mostra os resultados a partir até o dia anterior, né? Então, a gente vai estar vendo aqui desde o período que foi feitas as primeiras modificações até ontem, né? 8 de novembro, e vamos tentar projetar aqui para vocês. Pronto. Então, aqui são os vários verbetes, né? E se a gente somar, e dentro desse período, desde a primeira intervenção até ontem, se você somar todas as contribuições, que são as visualizações, é algo da ordem de 11.000 visualizações em 6 semanas, né? Então, você vê que você tem um impacto bastante razoável, né? E dentro dessas 11.000, na verdade, já foram filtradas todas as visualizações que o usuário PCC 2021 fez, né? Então, aqui é essencialmente todo o público externo a gente, né? Ou melhor, esse usuário, e, portanto, você tem algo da ordem de assim, dezenas de milhares, né, de visualizações, com a média da ordem de 200 visualizações por dia, né? Você vê que tem um impacto razoável. 200 pessoas estão olhando essa contribuição de vocês, né, que foi feita em português, ou seja, você está ainda dentro desse filtro. E lembrando que, obviamente, né, 10.000 visualizações significa que a gente estamos fora da bolha, né? Furamos essa bolha do IFUSP, de tal modo que essas intervenções, né, têm um impacto quase que imediato, bastante razoável, e daí essa importância da gente estar, acho que volta à questão que a Ivanice trouxe, sobre a questão, né, de diminuição de verbas e tudo mais. Então, também faz parte do nosso exercício como cientistas, né, e pesquisadores, de estar promovendo e trazendo esse conhecimento para a população em geral. Em particular, a Wikipédia me pareceu um instrumento muito interessante, né, pela visibilidade e pelo alcance, né? Acho que poucas vezes, dentro das experimentações que a gente faz, ou palestras, ou cursos, né, ou mesmo no jornal, em jornais, você não ganha uma visibilidade tão ampla, né, quanto é o caso aqui da Wikipédia. Então, só queria dar esse retorno para vocês, e as ações que vocês fizeram, né, ela tem um impacto
bastante amplo, né, quanto à questão da divulgação científica, em particular, né, nessa nossa atividade, que foi a combinação da fake news com a Wikipedia. Tá? Então, seria isso. Eu vou depois mostrar aqui a questão da frequência mais no final da aula, e com isso eu vou passar a palavra ao Chagas, né? Acho que, de novo, ele dispensa apresentações, né, Chagas, mas vamos dar sequência aqui à discussão quanto ao vídeo. Chagas, agora fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Como é que tá meu áudio? Ele tá ok? Vocês estão ouvindo bem? Se estiver muito baixo, avisa. Tudo bem, Chagas, para mim. Perfeito. Então, eu vou já compartilhar aqui a minha tela. Não é você, é share screen. Sound, screen one, share. Pronto, vocês estão vendo a minha tela agora, né? Sim. Beleza. Então, a gente vai trabalhar hoje com audiovisual. Audiovisual é essa ideia, então, que eu falei, que é um tipo de mídia em que a gente usa de diversas figuras, vídeos, sons, para fazer um produto final, né, uma criação final. Audiovisual, a gente, então, seria filmes, seriam comerciais, seriam vídeos de YouTube, vídeos de TikTok, séries de TV, novela, e até uma certa extensão, jogos também entram em algumas características do que é o audiovisual, tá bom? Então, essa imagem aqui é só porque eu não sabia o que colocar na capa, mas eu acho que a gente entende o que se caracteriza como essa categoria de audiovisual, e agora a gente vai ver os específicos, né? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar e passar por uma jornada inteira de como que produções audiovisuais são feitas, como elas são pensadas, diversos aspectos importantes dessa prática, com diversos exemplos que eu vou estar trazendo para vocês. E a gente vai se aventurar por essas técnicas, ok? E processos criativos e afins. Mas antes disso, eu queria fazer uma ficha técnica com vocês. Tem alguns aspectos técnicos que fundamentam diversas das coisas que a gente está vendo nesse formato audiovisual, e a gente vai passar por isso. Então, primeiro vamos para a parte do visual, né? A gente tem aqui a primeira coisa, que é a imagem, né? Como que uma imagem é formada num computador, como que ela é fundamentada, né? Então, as imagens, elas são feitas por pixels, que a gente chama, que é uma abreviação para Picture Elements, né? Elementos de imagem. E eles têm a menor quantidade de informação numa imagem. Eles só têm a posição e eles têm também a informação de cor contida nele. E, por exemplo, a gente trabalha com pixel em diversas escalas diferentes, né? Vocês estão vendo aqui um sprite. Esse daqui é do Pokémon Fire Red de Game Boy Advanced. Esse daqui são 16 por 16 ou 32 por 32, se eu não me engano. Esse daqui é 32, na verdade. Que é uma escala muito pequena e a gente já consegue ver imagem sendo formada, né? Então, pixels são uma categoria, tem essa categoria de ser algo quadrado, e esses quadrados, ao longo de grandes escalas, vão formando coisas maiores. Mas para além de pixel, a gente também tem, nos últimos 20 anos, um formato de imagem interessante, que é a imagem vetor. O que a imagem vetor tem de diferente do bitmap? Bitmap é mapa de bits, ou seja, as informações de cada pixel colocadas na sua posição e com a sua cor para formar uma imagem. E o vetor, vocês veem aqui que tem essa comparação que 8 vezes no zoom no símbolo do Telegram, você vê que ainda não fica, você ainda não consegue visualizar os pixels, porque quando a gente está lidando com esse tipo de formato, o vetor ele contém uma informação especial. Ele não tem uma informação de mapa de bits, um mapa de imagens. O que ele tem, na verdade, é informações matemáticas de como que essa forma geométrica é feita, e ele vai recalculando ela toda vez que você modifica ela. Então, toda vez que você dá um zoom nessa imagem, você está vendo, então, um recálculo dessa geometria, desse traço aqui. Então, você não perde qualidade quando você dá zoom. Isso é ótimo para você fazer com logos, etc. Mas, eventualmente, quando você converter isso, talvez num pôster, ou você colocar isso na internet, você transforma isso em pixels na resolução adequada para você. Beleza? Beleza, e agora vamos ver a informação de cor. O que é informação de cor? E antes disso, a gente tem que falar um pouco de natureza, né? Porque a nossa visão, ela tem 4 cones para perceber a visão, né? Tem um que é para luminância, se não me engano é para baixa luminância,
E os outros 3, eles são receptores de alcances específicos de frequência, né? Que são esses 3 alcances aqui que a gente vê nesse gráfico, que é o espectro de luz visível, e a gente tem aqui o comprimento de onda em nanômetros, e a gente tem a intensidade, né? E o que isso significa? Significa que toda imagem que a gente vê é uma combinação ou uma participação sozinha de algum desses cones. Na verdade, não tem como ter participação sozinha, não tem nenhum ponto no espectro em que não tenha uma intersecção entre dois desses cones. E a partir disso que a gente fundamentou as nossas visões de cores no audiovisual. Isso daqui é uma representação de mais ou menos um mapa de cores que a gente tem, em que a gente tem o azul, o verde, o vermelho e todo o espectro que representa ele. E a gente pegou então esse mapa de cores aqui e a gente meio que aproximou para um círculo, né? Ou para uma reta ou coisa assim. E é daí que a gente vê cor digitalmente ou até mesmo na época de TV. Então a gente tem as 3 propriedades, né? Vermelho, azul e verde. Se a gente não tem nenhum dos 3, a gente tem preto. Se a gente tem igualmente os 3 ao máximo, a gente tem branco. E no meio disso tudo, né? No meio de quantidades diferentes de cada, a gente vai chegando em várias cores. E a nosso monitor e monitor digital em geral, eles são assim. Então, se vocês veem aqui, você tem esse tipo de display. Se vocês tiverem uma câmera muito boa com zoom, vocês até talvez consigam dar zoom no monitor de vocês e veem divisõezinhas de quadrados. Não sei se vocês vão ver as cores, mas é isso. Então, o monitor de vocês, eles vão estar, então, acendendo e apagando em luminâncias diferentes cada uma dessas cores. E assim a gente vai gerar imagem, né? A gente vai achar que a gente está vendo outras cores, mas na verdade a gente está vendo 3 cores que em quantidades e posições e intensidades diferentes vão gerar, então, a imagem digital que a gente tem. Então, isso significa que a gente consegue transformar imagens em mapas de cores diferentes, né? Se você tem essa imagem aqui, a gente consegue falar, tá, onde tem vermelho nessa imagem, e é aqui, né? E onde tem preto significa que não tem vermelho nenhum. Onde tem verde nessa imagem, e onde tem azul nessa imagem. E aí a gente consegue meio que dividir isso, e isso é importante na hora da gente pensar como que os canais de cores funcionam e como que isso é importante. A gente pode escolher cores num mapinha de cores de um programa, de um software, escolhendo a quantidade de vermelho, azul e verde que a gente tem. Porém, a gente usa geralmente esse mapa aqui, que basicamente só uma forma diferente de visualizar isso, que é o mapa de matriz, saturação e valor, ou brilho, ou Hue Saturation Value, que o nome da curva é HSV. Significa o quê? Que matriz a gente anda por esse espectro aqui, certo? E aí a gente escolhe a cor que a gente quer andando por esse espectro. A saturação é o quanto que você vai ter individual de cada uma dessas cores, né? E você vai dessaturando o máximo de dessaturação sem cor, né? Cinza ou preto e branco. E o valor vai de preto para branco, sendo que uma cor com saturação máxima e branco máximo é a cor sozinha. Isso daqui são literalmente coordenadas cilíndricas, que é uma forma interessante de visualizar, né? Funciona por qualquer tipo de coordenada tridimensional, na verdade, mas cilíndricas fica mais fácil de visualizar. Então, por exemplo, se eu abrir com o Photoshop, isso é spoiler para uma coisa que a gente vai ver depois. Vamos ver aqui. Se eu pegar, por exemplo, esse vermelho, ele está escrito aqui que ele é 100% vermelho, 255 é o máximo de valor, 0 verde e 0 azul, ou 0 na curva de matriz, que 0 é a posição do vermelho, que tem nessa imagem aqui, cadê? Essa imagem aqui, 0 é vermelho. 100% de saturação, 100% de brilho, e por aí vai. Se a gente vai mudando a cor, a gente vai vendo valores diferentes nessa curva. Aqui a gente tem ainda assim 100% de vermelho, mas a gente tem azul e verde, que aí dessatura a intensidade do vermelho. Isso aqui é uma coisa que geralmente a gente pensa muito quando a gente está trabalhando com funções matemáticas que utilizam cores, ou funções de transformação entre os valores de cores. Então, não esquenta muito com isso no começo, isso é uma coisa que vem com o tempo. Geralmente, você escolhendo as cores e pensando mais nos valores e profundidade, ou pegando referências, já funciona, tá bom? E agora a gente vai falar um pouco de resolução. Resolução é diferente de razão de imagem, tá bom? Resolução é literalmente o quanto de pixels que a gente tem
horizontalmente, quantos pixels a gente tem verticalmente. O HD, a gente chama, né, é o 1920 por 1080, ou seja, 1920 pixels na horizontal por 1080 pixels na vertical. Por exemplo, o 4K, que é a nova, não a nova, né, existe faz um tempo, mas é a grande novidade, né, o diferencial das TVs de hoje em dia, ela tem 3.840 pixels por 2.160. Isso é 4 vezes maior do que o HD normal. O Ultra HD é 2.560 por 1.440 e por aí vai. A gente parou de falar a segunda resolução. Geralmente a gente fala 1080p, 720p, 480p, porque fica muito grande falar tudo isso. E tanto que no 4K a gente fala isso também, né? O 4K literalmente é para representar 4.000, só que uma aproximação disso. E 2K seria o Ultra HD. Isso é resolução. E a gente vai ver também que resolução é uma coisa interessante, né? Porque a gente está caminhando por um negócio que a gente sempre quer mais e mais e mais. Mas necessariamente isso é melhor, né? Aqui outra versão, né? Que tem aqui os nomes, está bem comprimida essa imagem. Na época que eu peguei não estava. Mas que tem as mesmas resoluções, né? O Full HD é o 1080, 720, 2056, 3.840 e o 8K, que é 7.156, se eu não me engano. A gente mal vê coisas em 8K. Cinema não é 8K, tá? O IMAX, por exemplo, é menos que 8K. Então, é uma resolução ainda do futuro, digamos assim. E resolução é uma coisa interessante, que eu falei que é quanto mais, melhor, não necessariamente. Nossos celulares hoje em dia, e quando eu digo celulares, eu estou falando de celulares de 2015 para frente, já são capazes de tirar fotos com uma resolução muito alta e de filmar em 4K tranquilamente. Celulares filmando em 4K, que é a resolução que geralmente são filmados os filmes no cinema. Entretanto, quando a gente pensa 4K ou por aí vai, por exemplo, essa webcam que eu estou usando é 1080p. Não necessariamente significa que a gente vai ter qualidade absoluta, porque a gente tem a questão da compressão da imagem, que é como que a gente vai pegar um alcance, uma matriz de uma matriz de pixels e a gente vai meio que aproximar a cor entre elas. É assim que você compressa, porque é menos informação individual. Isso é uma coisa interessante, porque isso mostra que a gente acaba precisando de cada vez mais memória para a gente compressar cada vez menos, né? Então, quando a gente está lidando com, por exemplo, ligações, a gente comprime bastante. Essas imagens elas não estão iguais, tem muito menos detalhe na imagem compressada embaixo. Só que eu sinto que eu devia ter pego mais exemplos, porque eu estou olhando para essa imagem e realmente eu tenho que estar na minha cara para eu notar. E meu monitor é meio grande, então isso ajuda. Mas um exemplo, se vocês quiserem ver uma coisa que envolve compressão mesmo, vão em live do Instagram, por exemplo, e vocês conseguem dar uma olhada em como que você tem uma diferença de resolução. Mas quando você mexe com compressão, você vai aproximando um grupo de pixels e esses pixels eles vão ficando cada vez menos sem detalhe, cada vez com menos pixels individuais. E outra coisa que... Professor, então, antes de passar para a parte dessa que você está mostrando, da apresentação, a gente tem uma pergunta aqui no chat que talvez fosse interessante ver se você teria uma opinião. Da Forrans, né, quanto à questão do desafio físico, né, de a gente alcançar resoluções maiores. Tá. Tem um desafio físico e também tem uma questão criativa, né? Um dos maiores desafios é a questão de memória, porque toda vez que a gente está ampliando a resolução de uma forma significativa, a gente está aumentando os arquivos de vídeo, e se a gente tenta usar sem compressão, por exemplo, para fazer algum tipo de produção, aumenta em 4 vezes, né? 8K é 4 vezes maior que HD, e tem até 16K, tem estúdios que estão lidando com 16K. A questão da memória é muito complicada, porque é um sacrifício que muita gente não está disposta a fazer na hora de estar fazendo essas trocas de produções. E outra coisa é que já estão acontecendo testes com tecnologias maiores, né? Tem alguns filmes que são feitos em resolução maior, ou, por exemplo,
vídeos que estão sendo produzidos em resolução maior, e no momento a gente não está vendo muita diferença entre 4K e 8K, por exemplo. E aí a questão é ver se os novos monitores e telas que já estão prometendo essa diferença, né? Os OLEDs que estão cada vez mais proeminentes e as tecnologias de cores vão trazer alguma diferença, mas em termos de desafio tecnológico não tem muito, porque você só aumenta o tamanho do monitor, você vai gastar mais energia, mas tem esses problemas, né? A questão da memória e a questão da resolução. E acabou de chegar a dúvida do Vini, tem um limite humano, sim. Eu não sei exatamente qual que é. E ele é... A gente está chegando perto, mas a gente ainda não chegou no limite do olho humano. Entretanto, no monitor tem coisas que às vezes acabam ficando mais difíceis de perceber quando a gente aumenta a resolução, como uma questão de profundidade, né? Porque tem todo um senso de imersão que acaba surgindo. Talvez o 8K e o 16K surgem com a realidade virtual, né, gente? São testes que estão acontecendo também. E aí tem essa questão toda de que a gente não acha que justifica muito a diferença que a gente está vendo para a dor de cabeça que é o boom de memória que esses vídeos estão trazendo, né? E proporção de tela é muito simples, eu acho que vocês já viram mais, vocês já entenderam, é basicamente isso, né? Como que a tela, ela proporcionalmente funciona na horizontal e na vertical. O HD, ele é 16:9, que é uma extensão quadrática dessa definição padrão, né? Que era a definição das TVs, 4:3, ou dos DVDs. Hoje em dia o HD e o Blu-ray é 16:9. A gente tem o filme de cinema, que é 1.85:1, que é usado no IMAX, por exemplo. E os celulares, ele é o HD virado, né? Então, se a gente vira a câmera, a gente tem acesso a isso. Uma coisa importante de mexer com resoluções é que elas são muito importantes para o que você está produzindo. Você tem que pensar desde o começo para o que você vai estar produzindo. O maior exemplo disso é que o número de views diários do TikTok, isso coisa recente, assim, está em cerca de 2 vezes maior do que o número de views diário do YouTube. E o porquê TikTok são vídeos muito mais rápidos e tem muitas produções de nível de YouTube que estão começando a surgir nessas redes sociais e elas têm que ser pensadas inicialmente na proporção da tela, né? Que no caso é 9:16 do celular. Porém, a gente agora está chegando em níveis em que a gente está cada vez mais tendo problemas com diferenças de resolução. Às vezes tem um vídeo engraçado do TikTok que a gente quer postar no YouTube e fica com aquela barra preta tampando tudo, né? E aí a gente posta aquilo de novo no TikTok porque alguém respondeu e aí comprime embaixo, né? Uma coisa que a gente sempre tem que tomar cuidado é de como que a gente otimiza o espaço da tela na hora de converter um arquivo para outro, né? A gente está chegando a uma coisa que muitos dos aspectos não estão se comunicando, mas com cuidado a gente consegue produzir para os dois e é bem interessante de estar tentando produzir para outros meios também, né? Porque a gente pensa muito em YouTube, ou televisão, ou cinema, mas TikTok e Instagram são poderosíssimos como ferramentas para a gente divulgar também, né? E agora vamos... Outra coisa da ficha técnica, a questão de quadros ou frames por segundo, né? E isso é uma coisa polêmica para algumas pessoas, porque vem uma questão muito parecida com a questão da resolução, né? No cinema, televisão, séries em geral, o padrão é 24 frames por segundo faz 50, 60 anos já. Isso veio da questão do da câmera filmar a 24 frames por segundo, as câmeras mais populares, especialmente lá para os anos 60 e 70. Inclusive, tem até pessoas que filmam em filme e não em câmera digital. E 24 frames por segundo é o escolhido. Entretanto, quando você vai fazer animações ou quando você vai desenhar, às vezes fazer 24 frames por segundo não é muito recomendável, né? Porque você tem que desenhar, especialmente se for 2D, você tem que desenhar 24 frames, 24 desenhos diferentes por segundo. Então, em animações, geralmente usam 8 frames por segundo e usam muito da nossa persistência de movimento para fazer isso funcionar. Porém, você também pode fazer a 24 frames por segundo, que é o que filmes fazem, porque filmes têm mais tempo e por aí vai. Você pode misturar os dois. Isso é um assunto que eu estou só
dando um teaser, porque isso vai ser falado bastante amanhã. E a gente geralmente, em jogos de videogame especialmente, temos jogos a 60 frames por segundo, é o padrão, e para quem acha que um padrão é recente, porque recentemente agora a gente consegue jogos em 3D a 60 frames por segundo, Super Mario Bros. Do Nintendinho, em 86, rodava a 60 frames por segundo, então isso é um padrão há bastante tempo. E aí vem uma dúvida, né? Que eu falei onde cada frame vai. A gente pode usar quadros por segundo diferentes em mídias diferentes? Eu posso fazer um filme a mais de 24 frames, um jogo a menos de 60 frames? Meu, pode, obviamente. Mas isso tem que ser uma coisa pensada desde o começo, porque isso vai mudar completamente como que você vai trabalhar até com o que você está mexendo, né? E aí por exemplo, o Xbox Series X está com 120 frames, né? E aí você pode trabalhar com isso, mas é muito importante no processo você filmar ou gravar ou desenhar ou animar nos quadros por segundo que você quer, né? Tem uma técnica que algumas pessoas estão tentando fazer nas suas obras e nas obras de outras pessoas também, que é usar de inteligência artificial para interpolar os frames. Enquanto eu acredito que isso no futuro pode ser uma ferramenta bem interessante para a gente salvar a memória e depois só fazer o produto final, a gente ainda está numa fase em que a inteligência artificial ela não entende muito timing, não entende muito impacto, não entende muito os 12 princípios da animação, quando fazem isso com a animação. Então a gente tem frames que, por exemplo, são isso, que são duas cenas diferentes, interpoladas de forma diferente, com diversos artefatos e por aí vai. Então uma coisa tem que ter cuidado. Mas a gente está vendo já coisas com mais frames por segundo. Computadores há muito tempo já fazem jogos em frames e sem teto de frames por segundo, né? Porque isso vai baseado no quanto que sua máquina aguenta. E, por exemplo, a gente tem jogos que estão a 120, né? Como o Gerard falou. O Hobbit foi feito a 48 frames por segundo. Teve um filme do Smith, Gemini Man, alguma coisa assim, que foi feito a 120 frames por segundo. Tem toda essa questão que envolve escolhas criativas muito mais do que você alterar algo que já foi pensado inicialmente. Por enquanto, a gente não consegue cortar esses caminhos, né? Mas eu sou um grande aliado de cortar caminhos e espero que eventualmente a gente consiga misturar a criatividade com a versatilidade. No momento, a gente ainda está nesse tipo de frames aqui, né? E agora áudio. Áudio é uma coisa interessante na hora de pensar em vídeos, porque a gente já chegou num nível em que áudio deixou de ser um problema muito grande, como era há 5, 6 anos atrás, né? Se antigamente vocês filmavam com celular um videozinho para postar em algum lugar, o áudio era todo cheio de sopro, cheio de vento e por aí vai. Felizmente, a gente está chegando numa era em que os celulares estão cada vez mais com qualidade de captação de áudio. Entretanto, dependendo do que você for fazer, é interessante pensar no áudio como um elemento próprio para você compor junto no produto final. Usando um celular mesmo, usar um celular para gravar um áudio enquanto outro celular filma ou uma câmera filma, não tem nenhum problema. Você também pode usar gravadores ou microfones. Todos esses estão funcionando muito bem. Tem muitos canais de YouTube que estão começando a usar microfones feitos para você conectar no celular e gravar diretamente no celular. Você salva espaço, você salva memória, você não precisa de um receptor de áudio para você gravar isso, né? Isso é muito interessante. E isso é uma prova de que claquete provavelmente vai durar por um tempo ainda, né? Claquete, para quem não sabe para que serve, mas talvez depois do podcast faça um pouco mais de sentido, é para você sincronizar o áudio com o vídeo que são gravados de forma separada em produções em geral. Eu nunca tive uma claquete, mas eu sempre bati palma nas produções, né? Em que você sincroniza o primeiro frame em que a claquete fecha com o pico de som na onda sonora de edição e você não precisa se preocupar mais com essa sincronização. Então, essa é essencial. E como no vídeo, né, você não tem o áudio, a pessoa vai pegar a claquete, falar o nome da cena, da tomada, do filme, tudo, e vai bater na claquete, né? Então, a pessoa vai lá, cena 2, tomada 1, bate claquete, sai da cena, começa a gravar. E outra coisa legal que a gente vai ver junto com a parte de compressão é que a gente também está lidando com uma revolução nos formatos de vídeo, né?
O que significa isso? Significa que a gente está cada vez mais com ferramentas que estão conseguindo filmar num nível que a gente nem sabe se veio de câmera ou não. Isso é uma coisa bem legal, porque a gente está aprendendo a salvar esses formatos cada vez mais leves, né? Por exemplo, um CD de Blu-ray, quando os Blu-rays saíram lá em 2006, 2007, um filme de 2 horas, ele tinha cerca de 10 gigabytes. Hoje em dia a gente está na casa dos 2,5 gigabytes sem perder qualidade. Significa que a gente aprendeu formas de... A gente vai descobrindo formas de lidar com isso, né? Então, quando a gente tem esse vídeo pronto, a gente consegue fazer esse tipo de compressão. Porém, quando a gente está filmando também, toda a câmera, inclusive de celular, só que numa extensão menor, tem uma coisa chamada log. E log é o perfil de cor de uma câmera quando ela está filmando, né? Geralmente as câmeras, as pessoas dão preferência para filmar ela como a gente chama de RAW, que é sem informações, com o máximo de informação de cores, mas aí a cena fica sem profundidade nenhuma, sem nada disso. Só que aí é perfeito para tratar, é o padrão de cinema. Outra coisa que a gente vem fazendo ao longo do tempo também, em termos de revolução, é o HDR está sendo cada vez mais presente nas filmagens de celulares, de webcam e por aí vai. HDR significa que o alcance dinâmico de luminância de uma imagem é cada vez maior, né? Se antes a gente tinha, até aqui é o espectro, o máximo de preto que uma câmera filma era aqui e o máximo de branco é aqui, agora a gente tem o HDR que filma num espectro muito maior de pretos e brancos e consegue, então, captar uma imagem muito mais rica nesse tipo de informação. Sim, HDR ele vem sendo muito importante para CGI, inclusive que agora a gente tem perfis de cores como o ACES, por exemplo, que vem fazendo com que a gente chegue num nível de realismo muito grande com muito menos esforço do que a gente tinha antes para, por exemplo, animações e jogos, né? E outra coisa aqui, você tem um cara olhando num fundo transparente, que é o canal alfa. O canal alfa é basicamente a ausência de cor. Obviamente, o nosso monitor ele não tem uma forma de ficar transparente para a gente ver o que tem dentro dele, né? Isso é só uma forma de representar que não tem nada aqui, então você consegue colocar isso sobre outras imagens de forma transparente. E a gente agora, nos últimos anos, isso é muito legal, tem vídeos que tem canal alfa incluídos, né? Eles têm uma informação que fala quais pixels e onde são transparentes. Então a gente não precisa, antigamente a gente exportava centenas e milhares de imagens frame a frame de transparentes e a gente juntava tudo no nosso programa para misturar isso. Hoje em dia a gente pode ter o vídeo, isso salva muito tempo também. E juntando com essa questão do formato, né, o bitrate também, ele é a taxa de bits por segundo, então a taxa de informação que a gente pode transferir por segundo, esse daqui é 8 megabits por segundo, esse daqui é 1, e você vê que muda bastante a memória. Aqui eu tô vendo que esse vídeo daqui da esquerda está muito mais compressado, não sei como que vai estar pela própria imagem compressada que vocês estão vendo, né? Porque isso é uma coisa importante, né? Para a gente ter uma imagem que funcione de forma mais fluida, numa ligação, por exemplo, online, a gente tem que comprometer os bitrates, então a qualidade fica particularmente menor, por exemplo, né? Com muito mais compressão. Se a gente está vendo, por exemplo, uma stream na Twitch ou no YouTube de alguém, como por exemplo o Sarau, que teve a stream do Cefismo um tempo atrás, você tem cerca de 8, 10, 15 segundos de delay entre a pessoa que está transmitindo e você, para dar tempo de carregar todos os bits por segundo e você não perder a qualidade. Então a gente consegue ter esse tipo de stream. Isso é uma escolha que você faz, né? De quanto que seu bitrate vai ser em comparação à qualidade que você vai ver. E agora, só por curiosidade, antes da gente entrar, né, nos processos de produção, a gente vai ver como que era antes, né? Porque uma coisa que eu estava comentando com o Caetano um tempo atrás, eu acho a tecnologia por trás das TVs de tubo, né, que a gente chama, muito mais impressionantes do que a que a gente tem atual. Eu acho que é super esperto como que a gente colocou várias luzinhas de LED, né, numa TV e simula cor assim. Mas para quem não sabe como uma TV funciona, uma TV de CRT ou tubos de raios catódicos, né? Ela basicamente é um acelerador de partículas dentro de uma TV ou coisa assim, em que você tem três disparadores de feixes de elétrons e eles que representam os 3 canais e eles vão pintando em linhas a imagem.
E engraçado é que a gente nunca tem simultaneamente, a gente vai ver isso em câmera lenta, que é bem legal, a gente nunca tem simultaneamente a mesma imagem acontecendo, a mesma duas linhas juntas, só que a nossa persistência de visão vê uma imagem, né? Então, Só um comentário antes de você passar o vídeo, Chaves. claro. Que eu destruí pelo menos umas 3 CDs lá em casa quando eu era pequeno, brincando com imã e com a TV de tubos católicos, né? Meu pai até hoje fala disso. Essa dica com ele. Então, uma coisa interessante é que se Façam vocês isso. filmam uma... Sim, eu já abri uma TV para ver se tinha uma imagem dentro e não tinha. Se vocês filmar, muita gente já passou por isso de filmar uma TV de tubo, né? Eu imagino que a gente ainda esteja na faixa etária aqui nessa turma em que a gente viveu e teve TVs de tubo, né? Em que você filmava e você vinha essa linha preta passando, né? Significa que havia uma falta de sincronia entre a velocidade de filmagem do shutter speed da câmera, né? Que é a abertura da câmera, e dos frames que a câmera abria, com a velocidade em que era pintada. Então, a gente via o processo de estar escurecendo a imagem e repintando a imagem. Então, vamos ver agora em câmera lenta como que isso funciona, né? Então, cada imagem sendo pintada frame a frame. Frame a frame não, né? Outra coisa aqui. And now at 1600 frames a second, you can actually see the scan line moving from the top to the bottom. You'll notice that on a CRT screen, it's only the active line of pixels that's bright, and your persistence of vision will actually build that into a complete image. It's messing with my eyes, this. God. Slowed all the way down to 2500 frames a second, you can now differentiate each individual frame being built from top to bottom. It takes an extremely fast camera to see that each frame is built line by line from top to bottom, but it takes an even faster camera to see that each line is drawn from left to right. Slowed down to 28,500 frames a second, we're now seeing glimpses of that, but we do need to go even slower. This is now 118,000 frames a second. I'm going to put the stats up for you here, so you can see the actual amount of time that it took. And you can see now that the line is being drawn from left to right on the screen. Now at 146,000 frames a second. To gain perspective on just how slow this actually is, you can see the exact time I shot this. So this is hours, it was just past midnight, 23 minutes, 41 seconds. This is a tenth of a second, a hundredth of a second, 1,000th of a second, or a millisecond. And then over here you've got a 10,000th of a second, a 100,000th of a second, and this unit here is the millionth of a second, or a microsecond. We are now at 380,000 frames a second as our recording frame rate. That is the highest frame rate we've ever shot so far on this channel. And using this information, here's a little bonus fact. A CRT screen can draw Mario's moustache in less than a 380,000th of a second. That is some seriously fast facial hair. And if you're wondering why this footage looks extremely mucky and blurry, it's because the resolution is only 256 by 128, which plonked into a 4K frame is this big. That CRT screen. Bom, recomendo ver esse vídeo inteiro. Ele filma uma TV digital também, porém a gente não vê esse tipo de coisa sendo pintada, né? A gente vê só as luzes acendendo e apagando. Então, sim, as TVs de tubo, elas tinham basicamente um acelerador de partículas. E isso é interessante como que isso moldou muito do que era construído, né? Enquanto a gente tinha Estados Unidos e boa parte da Ásia, o NTSC, em que você pintava a 30 vezes por segundo 525 linhas numa TV, no Brasil e na Europa a gente teve o PAL, né? O PAL, que era 625 linhas a 25 frames por segundo, né? E 25 frames, eu tô com frame na cabeça, 25 vezes por segundo, 625 linhas. Significa que a gente tinha mais resolução, mas menos frames. Isso não fazia muita diferença para muita gente, porque a gente conseguia meio que normalizar filmes de formas diferentes, né? Isso só importava talvez para, sei lá, pessoas que competiam em Mario Kart 64
em 97, 98, porque como era o jogo rodava 50 frames por segundo na Europa, você tinha uma vantagem porque o jogo era mais ou menos em câmera lenta, era 5/6 a velocidade do original. Fatos aleatórios que eu fico soltando às vezes. Hello there, my name's Bom, Gavin, and welcome to this episode. e agora a gente vai entrar na produção, nos aspectos de produção audiovisual. Então a gente vai passar pela pré-produção, pela produção, pela pós-produção. A gente vai cobrir diversas etapas, a gente vai ver diversos exemplos, a gente vai ver diversos aspectos criativos e diversos aspectos técnicos. Porém, eu acho muito importante ressaltar de vocês não se assustarem com o tanto de coisa que a gente vai ver aqui. A ideia é que vocês tenham uma experiência completa do processo audiovisual. Entretanto, muitos dos trabalhos e projetos que vocês podem estar pensando em fazer, não só para a disciplina, mas para a vida, para a divulgação científica, para os que vocês quiserem, não necessariamente vão passar por todas essas etapas. E, de qualquer forma, isso também pode ser uma criação coletiva, né? Não uma atividade, mas uma criação que vocês possam fazer em várias pessoas, ou também uma coisa que vocês vão aprendendo aos poucos, tá bom? Isso é apenas um processo completo e, de qualquer forma, eu já disse aqui que o seu melhor amigo na hora de terminar o que é melhor para o seu projeto é a criatividade, mas certamente a gente vai ver outras coisas que vão ajudar nesses processos quando a gente passar por todos eles, tá bom? Então, geralmente, criações audiovisuais, deixa eu colocar isso em tela cheia, elas começam com um roteiro, né? Isso é uma coisa interessante, que a gente já passou meio por ideias de como fazer um roteiro ou pensar um roteiro nas oficinas de escrita, na própria primeira criação coletiva. Porém, não existe exatamente uma regra ou um padrão para você escrever um roteiro, ainda mais se você tem diferenças de mídias, né? Aqui na direita, por exemplo, a gente tem um roteiro de filmes, né? Isso daqui você tem, então, uma descrição do que acontece, você tem o nome do personagem, a gente tem os diálogos e por aí vai. Tem alguns roteiros que a gente chama de roteiros audiovisuais, em que a gente coloca quais sons ou quais músicas você estava esperando que tocasse na hora de pensar no roteiro. Ou, por exemplo, os enquadramentos você pode colocar no roteiro também, apesar de que isso geralmente é pensado mais no storyboard. Isso daqui é um roteiro de um vídeo de YouTube. Tem um canal que compartilhou isso, que é o Linus Tech Tips, é um canal de tecnologia. E tem um vídeo de 4 horas, que é o editor desse canal explicando todo o processo dele de editar. É um vídeo bem interessante. E aqui ele mostra o roteiro, né? Que simplesmente você tem aqui direções para quem está fazendo o roteiro, direções para quem está editando e por aí vai. Você tem vários comentários aqui. Por exemplo, tem uma parte aqui que eu acho que é interessante, que tem um palavrão que ele acabou soltando sem querer, o Linus, e aí eles colocaram para censurar esse palavrão. Então tem esse tipo de coisa que é feita também. Então, quando você pensa no roteiro, você tem que pensar em como que você está visualizando o projeto, né? O que você acha que vale a pena estar registrando para você planejar depois, e também pensando muito em como que o roteiro vai dialogar com o storyboard. Então, essa é uma experiência interessante que você pode criar as suas próprias ideias na hora de você representar um roteiro, mas certamente também tem diversos exemplos de roteiro na internet que vocês podem estar acessando. Se vocês quiserem, eu compartilho alguns com vocês, porque não é difícil de achar, inclusive. Então, depois disso, a gente vai para o storyboard, que é um aspecto que a gente falou na semana passada, de você, então, passar esse roteiro para uma versão visual, né, para você colocar os quadros, você planejar, colocar cenas, os shots e por aí vai. Então, por exemplo, aqui. E com isso você consegue diferenciar tudo que você vai filmar, diferenciar cada parte que você vai querer compor e cada aspecto específico da criação, como, por exemplo, efeitos especiais, você vai ter alguma animação, você vai ter gráficos aparecendo na imagem, onde você vai estar na tela para você saber onde você vai filmar, se você vai querer que tenha que tipo de iluminação, tudo isso entra aqui nessa parte de planejamento. Se você ver aqui, você tem, por exemplo, um template que você tem a cena, o setup, ou seja, o tipo de equipamento, e você pode pensar em coisas assim também. O shot, a referência, que é onde que você está referenciando do storyboard.
a descrição da cena, a câmera que você vai usar, a lente que você vai usar, se vai ser na mão, se vai ser num tripé, se vai ser num drone, caso seja uma filmagem de cima, né? Que aqui tá um exemplo de drone também. E aqui outro estilo, né? Que você coloca quem tá no elenco, as roupas, os efeitos especiais visuais, os efeitos mecânicos, né? Os efeitos práticos que a gente chama, as músicas, o tipo de som. Isso daqui também pode ser feito. Isso daqui é para um teatro musical de A Bela e a Fera, e foi mais ou menos assim que foi pensado. E então tem vários jeitos de você planejar isso. Eu planejo do meu jeito, um jeito que funciona na minha cabeça quando eu tô pensando em mim. Então, fica aqui meio que um sinal verde de que sim, isso é uma coisa que pode variar. E agora a gente vai pensar nessas coisas do storyboard de planejamento, ver alguns aspectos específicos do que você pode planejar mais a fundo, né? Um deles que é interessante falar, que é a ideia de composição, né? Que a gente tem essas regras, né? Que a gente vê que tem câmera e vê que tem outros negócios, né? Tipo, essa espiral de ouro, né? A sequência de Fibonacci. Então, isso daqui são alguns jeitos, ou vou chamar até, que aqui tá a regra dos terços, eu vou chamar de sugestão dos terços, algumas formas que vocês podem escolher de compor visualmente o que vocês vão colocar. Isso daqui são formas meio que a gente sabe que funcionam visualmente, de que você vai ter uma questão de profundidade, ou de simetria, ou de algo interessante visualmente para pessoas estarem olhando na hora de você estar produzindo algum conteúdo em vídeo. Isso são sugestões. Eu acho interessante de experimentar com elas, porque caso você queira ser rebelde e quebrar as regras, é importante você conhecer elas primeiro, porque às vezes você acha que está quebrando as regras e na verdade não quebrou regra nenhuma. É só uma ideia interessante. Novamente, não se sintam presos a isso, não se sintam presas no processo de compor uma cena visualmente, apenas se sintam livres para escolher o que vocês querem compor e usando isso como referência. Deixa eu dar alguns exemplos. A gente tem o filme Roma, né, o filme do Cuarón, e ele tem essa ideia que você usa da sequência de Fibonacci para representar 2 graus de profundidade, em que você usa desse primeiro grande quadrado aqui para você representar o foco, e o resto para você representar uma sequência de profundidade que está ao fundo da cena. É um tipo interessante de como você filma e você demonstra o que está na frente e o que está no fundo. Funciona geralmente e reforça essa linguagem de profundidade. Aqui tem os 2 exemplos mais comuns de quando a gente usa a regra dos terços, né? Quando você quer posicionar 2 pessoas frente a frente, ou quando você quer posicionar uma pessoa, você geralmente coloca ela olhando para o resto do espaço dessa regra dos terços. Aqui você tem 2 pessoas uma olhando para a outra. Então, geralmente a gente posiciona as pessoas nessas intersecções aqui para dar um senso de peso, em que a pessoa ela está numa posição eficiente da cena, digamos assim. Tem outros jeitos que a gente vai ver também, porque tem extensões dessa regra dos terços, né? Tem também um ponto de perspectiva, que é uma coisa que o Kubrick ama, tanto que eu coloquei 3 exemplos diferentes de 3 filmes diferentes em que ele gosta de colocar um ponto de perspectiva e tentar construir a cena baseado nesse ponto de perspectiva, né? O primeiro é Full Metal Jacket, que é Nascido para Matar, se eu não me engano, em português. O segundo é 2001, Odisseia no Espaço. O terceiro é o Iluminado. E os 3 têm essas cenas que são 3 cenas icônicas em que você usa um ponto de perspectiva para criar essa cena legal em que você nota a diferença visual entre a frente e o fundo. E outra coisa também que vocês podem fazer é fazer uma cena simétrica, botar o ponto principal no meio e distribuir os lados de uma forma simétrica ou assimétrica, caso isso funcione também, né? Isso daqui é a marca registrada do Wes Anderson. Ele adora fazer esse tipo de cena. Aqui são só filmes dele, por exemplo, Fantástico Senhor Raposo. E aí, então a gente vê aqui vários desses exemplos e funciona super bem. Geralmente é o que a gente gosta de usar, inclusive no próprio, por exemplo, vídeo de divulgação científica do YouTube. Você está falando para uma câmera, por exemplo, se coloca no meio, não vai dar errado. E outro tipo de composição, esse eu estava assistindo com o meu sobrinho, eu estava lá em Sorocaba assistindo a série do Mickey Mouse mais recente, e esse é o último episódio da série, e é um episódio muito engraçado, que é sobre eles jogando um jogo de tabuleiros e se empolgando demais. E eu vi essa cena e eu falei, eu vou usar essa cena na aula, porque ela é um exemplo bem interessante de como que você coloca na diagonal
dois subjects, né? Dois focos. Então, por exemplo, aqui o Donald ele está se sacrificando para salvar a equipe toda de várias tortas na cara, alguma coisa assim. Eu fiquei olhando a imagem, não prestei muita atenção no enredo, mas é um jeito interessante de você posicionar também essas cenas grandiosas, né? Essas composições são pensadas apenas para algumas cenas, né? Não para o filme todo. Então, uma coisa interessante quando você começa a trabalhar mais a fundo com o audiovisual é que às vezes elas vêm sem querer também, essas composições. Às vezes você está filmando e você já está vendo a cena e elas vêm sem querer. E então elas são pensadas para cenas poderosas, e a gente usa elas como essas referências, mas tem muitas cenas que realmente às vezes não fazem sentido você usar. Você quer deixar alguém desconfortável, você quer deixar alguém com esse sentimento de instabilidade, você quebra elas, né? Você quer prender as pessoas no espaço, fazer uma cena mais claustrofóbica, você quebra elas. Então, elas são pensadas para serem usadas, para não serem usadas, e às vezes quando elas não são pensadas, às vezes elas são usadas, às vezes elas não são usadas. Então, é só uma questão muito de estética pessoal. E essas composições, elas são as rotas, entre aspas, seguras, né? Porque elas não são não corajosas, mas ao mesmo tempo você pode fazer cenas de transição que não tenham elas. Isso é completamente normal também. E como que a gente vê isso em canais de divulgação científica, por exemplo, né? Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, aqui tem o Stand Up Maths, que é um canal de matemática e comédia. E aqui a gente teve que é um assunto sobre um jogo dos anos 60 que você não consegue derrotar o jogo. E é um vídeo, eu acho que é o vídeo mais visto dele. E você vê aqui que os dois assuntos, a cabeça dele e o jogo, eles estão nesses dois pontos, né? Outra coisa, a Physics Girl, que é uma moça que ensina física em diversos graus, tanto no nível de curiosidade, como até no nível conceitual mesmo. É um canal bem legal. Ela tem essa salinha dela aqui em que ela se coloca no meio e é bem simétrico tudo, né? É bem interessante de você ver como que é bem legal de ver onde que ela está estabelecida e você vê que ela está basicamente nesses dois quadrantes do meio aqui embaixo, né? O que cria esse espaço, esse arco em volta dela, que é interessante. Por exemplo, no Brasil a gente tem o Nerdologia, né? Que é um canal provavelmente que mais popular de divulgação científica do Brasil, ainda mais considerando a importância do Átila durante todo esse período de coronavírus, em que de vários trechos, esse vídeo mesmo, vários trechos desse vídeo, eles dividem a tela usando essas regras, né? Então você vê que tem essa foto aqui que pega todos esses quadrantes e nesse último quadrante você tem mais informação. E aqui é um exemplo da Lei Áurea que não é muito... da Lei Áurea... da Lei de Fibonacci, né? Que você não vê muito no YouTube, mas aqui é um assunto interessante que você tem esse senso de profundidade com ele na frente e o cenário todo preenchendo no fundo. Isso também segue várias regras de composição, regra dos terços, regra dos triângulos. Geralmente essas coisas se comunicam. E provavelmente nem foi proposital nesse caso de fazer essa proporção de Fibonacci aqui, ela só aconteceu. Que mostra isso, né? Tipo, e aí, por exemplo, o Manual do Mundo você também tem, ele pegando esse pedaço do meio e ficando nos lados, né? Por exemplo, tem o caso de simetria com o Vsauce Tree, né? Você conseguiria sobreviver ao jogo Fallout, que ele usa diversas coisas de física, biologia e química para ver se você sobreviveria ou não. E você tem essa cena bem bonita em que você tem essa casa que cobre dos dois lados a cena. É bem interessante. Um ponto de perspectiva, tem um vídeo sobre... Corridor Crew é um estúdio faz vários curtas com vários efeitos especiais, são vários artistas de efeitos especiais. E tem uns vídeos legais, que são os vídeos informativos, em que eles usam de efeitos especiais para falar de alguns assuntos interessantes, como, por exemplo, a escala das naves de Star Wars no mundo real. Esse daqui é quantos painéis solares você precisaria para energizar o mundo inteiro, né? E é um vídeo muito interessante, um vídeo de 20 minutos bem legal. E você tem essa cena aqui que eu gostei, que ele tem esse um ponto de perspectiva que vai no fundo, né? Geralmente corredores isso funciona super bem. Aqui tem a Simone Gertz, que é uma moça que mexe com robótica. Ela faz vários robôs inúteis, mas ela explica o processo desses robôs. Mas os robôs são inúteis, tipo, de humor mesmo, não? Um robô que te faz um hot dog ou coisa assim. O hot dog
por si só não é inútil, mas o jeito que o robô faz não é muito bom. E aí você tem, então, ela tá aqui cumprindo esses triângulos, né? Ela tá nesse ponto, enquanto no outro ponto tem o outro foco dela. Então, são jeitos, isso daqui também segue regra dos terços. Novamente, é só um exemplo visual, né? E aí, por exemplo, vamos falar de regras. Tem esse filme, O Discurso do Rei, que é usado de exemplo, eu vi de exemplo num curso de audiovisual que eu fiz, em que essa cena é extremamente claustrofóbica, né? Digamos assim. Por quê? Porque esse personagem que tá no momento de angústia, ele tá olhando para nenhum espaço, enquanto todo outro espaço está sendo preenchido desse lado. Então, isso é um jeito bem interessante de você usar disso para você não criar uma composição positiva ou bonita aos olhos, mas muito pelo contrário, de você pressionar as pessoas e fazer elas se sentirem presas também. E no contexto do filme, é um filme que eu gosto bastante, é um filme bem legal, essa cena funciona super bem, você fica angustiado também. E também, você pode usar desse espaço faltando, esse daqui eu também assisti com o meu sobrinho, eu tinha assistido antes, mas eu não tinha prestado atenção nisso, eu vi essa cena depois, que você vê que você tem a personagem preenchendo aqui o espaço, ela tá no lado direito, enquanto no lado esquerdo não tem nada. Esse filme é Raya e o Último Dragão, eu acho que é o filme mais recente da Disney. E um menino que ela tá recebendo carona oferece comida para ela, só que eles estão num mundo meio que pós-apocalíptico, entre aspas, assim, e ela não confia em ninguém. Então ela tá falando, essa comida é envenenada, essa comida é envenenada. Eu tenho aqui minhas ameixas secas ou meus pêssegos secos aqui para comer, que aparentemente não é muito gostoso. E você acha estranho essa composição, mas é porque essa cena, essa composição é não para mostrar o que está em cena, mas sim para antecipar o que aparece, porque depois a cena passa para o lado, você tem a companhia dela, que é uma personagem muito mais energética, muito mais animada, comendo a comida que ela disse que estaria envenenada, né? Então isso é uma piada visual construída pela composição. Isso é extremamente comum também, que como eu assisti esse filme recentemente, ele estava mais fresco na memória, mas é extremamente comum de você usar de como você preenche a tela para antecipar piadas e antecipar momentos específicos. Outra coisa legal de vocês estarem pensando na hora de vocês lidarem com storyboard e tudo mais se vocês vão estar filmando alguma coisa iluminada ou não. Câmeras não gostam muito de cenas muito escuras, então elas tentam aproximar as cores, elas tentam aumentar a exposição da imagem para tentar fazer as cores funcionarem. Então a gente acaba tendo esse tipo de imagem aqui que é toda borrada e toda estranha no escuro. Se vocês filmarem no escuro mesmo, vocês vão ver que o celular ele fica dando vários pontinhos e várias coisas assim, que é o celular tentando expor e tentar girar a imagem de um jeito interessante. Então, cuidado com iluminação, é uma coisa muito importante. E hoje em dia todo mundo tem aquele ring light, né, que eu acho que as pessoas estão usando muito para vlog recentemente, né? E também a abertura da câmera, os frame stops, por exemplo, que é o tanto de tempo que num vídeo a câmera vai expor a cada frame temporalmente. Isso implica que quanto cada vez mais aberto, cada vez menos aberta, isso daqui na verdade é a distância focal, né? Mas cada vez mais aberta, cada vez menos aberta, mais borrada a imagem fica e menos borrada ela fica. Então depende do que você quer também na sua imagem. E agora, a parte favorita da Dindara, a gente vai falar de cor. Cor é uma coisa muito interessante, porque enquanto a gente vê vários tutoriais na internet de como fazer uma cena ter esse efeito cinematográfico, essa coisa assim, né? Cor é uma coisa que também vem de design de produção, que a gente chama. Que é nada mais, nada menos de você escolher como que você quer que o cenário e os figurinos e as pessoas presentes nos vídeos, se for um vídeo com pessoas, estejam representados em termos de estética, em termos de mundo que elas estão e em termos de cores, né? Então, a gente tem esse tipo de coisa que vale a pena pensar quando vocês estão fazendo. E, honestamente, é uma das coisas mais divertidas de estar pensando, porque você entra no mundo de como que você quer que fique e funciona muito bem se você fizer um pouquinho de esforço para fazer esse tipo de coisa funcionar. Aqui a gente tem alguns exemplos de como que você pode usar cor. Você pode usar uma coisa mais dessaturada, só que mais voltada pro escuro, né? Isso daqui foi feito para representar Nova York como um cenário, esse é Birdman, né? Para representar Nova York como um cenário mais predatório artisticamente, por aí vai.
O Wes Anderson gosta muito de tons pastéis, mas ao mesmo tempo ele gosta muito de contraste. Você vê aqui esse laranja muito forte, com esse azul no fundo, né? E funciona super bem. Você às vezes quer destacar uma cor só, como por exemplo em Sin City, que você tem basicamente só vermelho, o resto é tudo dessaturado, né? O exemplo mais comum que a gente consegue pensar são as cores complementares, né? Como por exemplo nos filmes de ação, muitos outros filmes hollywoodianos, a gente tem o azul e o laranja, né? Ou teal and orange, que ficou muito popular com Transformers e aí todo mundo usou em graus diferentes de sucesso. Isso daqui é Mad Max, que é um exemplo que eu acho que ficou bem legal, de você usar esse azul e laranja para contrastar a cena. E tem o verde e o vermelho, que poucos filmes usam, mas um que usou de forma mágica, assim, foi a Amélie, né? A Amélie Poulain, que usa o verde e o vermelho para representar esse ar de casa, né? Esse ar receptivo. E a vantagem de usar essas cores é que você se acostuma tanto com elas que quando mostra uma cor que você não está esperando, você fica incomodado. Como, por exemplo, o famoso abajur azul dela, que geralmente aparece em cenas não muito agradáveis. E isso é um exemplo bem interessante de você usar isso para você expressar sentimentos, né? E sentimentos eu acho que é uma das coisas que vale a pena muito de pensar em divulgação científica, como que você quer que as pessoas se sintam, né? Porque às vezes a gente não quer só mostrar que física é mágica, a gente tem que mostrar também que os absurdos da pseudociência, os absurdos das fake news, às vezes usar cor ajuda, né? Inclusive muita gente usa em infográficos isso. No YouTube, por exemplo, a gente vê alguns desses exemplos, né? Por exemplo, esse é um exemplo que eu gosto bastante, que é do Vsauce 3. Você sobreviveria a Esqueceram de Mim? Ele usa pega das pegadinhas que o Macaulay Culkin pregou nos assaltantes. E você fazer isso, e ele gostou de usar esse vermelho. Tem um comentário da Dindara bem legal. A cor até constrói os estereótipos do cinema, né? Sempre usar a mesma paleta para cenas do Oriente Médio, que o pessoal de Oriente Médio, eles geralmente usam muito laranja, muito amarelo, para mostrar que é um lugar quente, um lugar deserto, né? Eles usam isso muito pro Brasil também, né? Esse quente, esse deserto, enquanto quando eles vão representar a Europa, é muito mais cores frias, é muito mais cores, de certa forma, elegantes, do jeito que eles usam, se torna elegantes, né? E é muito problemático, e Hollywood ama fazer isso, né? Eu acho que um dos exemplos é Velozes e Furiosos 6, que se eu não me engano é extremamente laranja aquele filme. Eu fiquei até impressionado com o quão laranja aquele filme é. Mas sim, eles gostam de representar, usando as cores, esse tipo de estereótipo, e é certamente entra em aspectos éticos também, né, quando a gente pensa em cor. E falando em cor também, eu não poderia não citar a pessoa que adora cor, mas o trabalho da Dindara é muito legal pensando nisso. Ela quis passar sentimentos diferentes, né, e construções diferentes na hora quando ela produziu isso. Então, quando a gente estava pensando em como tratar as cores, né, veio essa ideia dela querer que uma cor só era necessário para alguma das cenas. Então, a cena foi construída toda com vermelho aqui, com a latinha de Coca-Cola, a garrafa, o caderno, e o azul aqui. Garanto, foi super fácil de editar essas cenas, porque as cores já estavam lá, e eu só tirei as outras. Então, o design de produção, quando a diretora de Indara pensou, ajudou muito o cara da edição. E isso é uma coisa que se pensa muito, né? O design de produção funciona também para ajudar na edição. E eu acho que é um jeito brilhante que a Dindara usou para representar essas cores, porque realmente cria um efeito na cena que funciona super bem, né? E outra coisa que vocês podem estar pensando também, na hora de design de produção, é no próprio cenário, né? Às vezes vocês não precisam pensar tanto em cores, você pode tentar representar algo mais realista, algo mais dentro do real, mas é legal de vocês pensarem o que aparece no fundo, né? Por exemplo, o Visual C1 tem esse cenário aqui que é bem interessante, ele novamente centralizado. Tem o Tom Scott, que é o canal Tom Scott, que fala de muita coisa, mas é um canal bem legal. Ele usa vários cenários de os lugares que ele está visitando para falar desses lugares e enquadra ele de um jeito bem legal. E a gente tem, no Instituto de Física, um lugar muito bom para vocês falarem de física. Isso aqui foi um projeto de Física Moderna 1, quando eu fiz, em que eu e meu grupo fizemos um vídeo, e ele foi gravado no laboratório de demonstrações. E funciona super bem. A gente foi gravando em vários cantos do laboratório de demonstrações. Não se preocupem com uma coisa. Depois da aula, eu vou reunir numa lista as referências para vocês estarem dando uma olhada. Porque incluí esse vídeo aqui, que é um vídeo meio secreto, né? A gente divulgou na aula e não mostrou mais ninguém.
E o que mais a gente pode ver, né? Coisas que talvez... acho que a gente começou a pensar um pouco no cenário na era do Google Meet, exatamente, né? E se você não tem um cenário mais agradável naturalmente, você borra o fundo, né? Que nem eu faço. Eu não tenho essa biblioteca do professor Caetano, mas eu tenho o fundo borrado. Muitos almoços que não comi, viu, Chagas? Olha dessa biblioteca, merece um filme. Muito bom, muito bom. Mas então, o que vocês podem pensar também na hora de pensar no storyboard, planejamento e roteiro em geral, né? Movimento, né? A câmera vai estar se mexendo, ela vai estar parada, se ela vai estar se mexendo, para que lado ela vai se mexer? Ela vai estar tremendo, né? Se não estiver tremendo, você tem que pensar nisso, porque naturalmente a gente vai tremer. Se você parar sua mão na sua frente, você vai ver que você vai estar tremendo um pouquinho, e isso afeta muito quando você está filmando alguma coisa, né? Você pode não sentir, mas certamente a lente não mente e ela sente. As lentes, né? O tamanho do espaço. Quando você tem um celular, que geralmente está na casa dos 15 ou 17 milímetros até mais ou menos os 30 milímetros, o que você está pensando em fazer? Funciona nesse ângulo? Você quer filmar a praça do relógio. Aí você vê que você consegue filmar a torre do relógio, você não consegue filmar a parte de baixo. Você tem que ir mais longe. Então, pensa, né? Essas coisas são legais de estar pensando, né? O que você vai focar na hora de você pensar nisso, né? Você vai usar um foco automático? De preferência, não. Você vai usar um foco automático, você vai fazer um vlog, você vai querer que o fundo apareça, você vai querer destacar algumas coisas específicas, né? E aí, pensando no design de produção ou na pós-produção, você vai colocar props na cena, você vai colocar softwares diferentes, né? Tipo, o que você vai usar? Você vai precisar abrir o Blender para fazer 3D? Sim, então faz storyboard pensando que você vai usar o Blender, né? Você vai modificar coisas no Photoshop, você vai colocar quadros, vai fazer gráficos? Sim, então planeja isso também, isso é uma coisa muito importante. O som. E, novamente, som é uma coisa interessante, porque se a gente vê um filme moderno, com qualidade de imagem não muito boa, mas som bom, a gente releva muito mais do que o contrário. Porque a gente é muito mais sensível a variações e incômodos de som. Então, sempre pensar em como você diminui o barulho quando você estiver filmando, ou, por exemplo, em como que você corta eles depois, né? Você tem que pensar exatamente nessa questão de time. Às vezes você vai mexer numa sacola, não fala durante você mexer na sacola, porque sacolas são barulhentas, por exemplo. São o tipo de coisas que podem acontecer. Tem uma carreira inteira na indústria cinematográfica de fazer props que não fazem barulho, para não atrapalhar as gravações. Né? E efeitos, novamente, né? Planejar os efeitos é importante também. Bom, agora que a gente pensou em tudo isso, novamente, não se assustem, são aspectos que são considerados, mas não necessariamente todos são necessários. Agora a gente vai entrar para a parte de produção. E uma coisa legal é que produção às vezes não é cronológica. A gente tem esse sentimento de que fazer produções cronológicas faz mais sentido, mas às vezes não é. E como eu digo que produção não é cronológica? Finge que você quer filmar algo, você só tem uma câmera, um celular, você quer filmar diversos ângulos diferentes, né? Você quer filmar uma pessoa conversando, você quer filmar a cena de lado, você quer filmar a cena de costas, na costa da outra pessoa, em cima, por aí vai. O que você faz? Você filma todas as cenas em um ângulo, depois você filma todas as cenas em outro ângulo, depois em outro ângulo. Se você já sabe quais cenas são, você só filma essas cenas. Ou seja, você torna eficiente o tipo de filmagem. Isso é feito muito em cenas em que você não consegue esconder uma segunda câmera, quando você está filmando filmes, vlogs e por aí vai. E se você consegue esconder a segunda câmera, geralmente você usa duas. Mas, novamente, aqui, duas câmeras, uma já é difícil, né? Por exemplo, a duas, então, você fala. Então, você vai usar o celular, que é perfeitamente funcional na hora de fazer essas coisas. Pensar em eficiência é interessante, né? E aí você vai lá, pega o storyboard, anota numa lista todos os ângulos, todas as cenas desse ângulo, todas as cenas desse outro ângulo, aí já vai uma utilidade imediata do storyboard, se você quer usar ângulos diferentes, por exemplo, né? E aí na parte de produção, então, você vai fazer as suas animações, né? Que isso entra dentro da parte de produção. Eu quero uma animação de desenho, ou eu quero colocar algum gráfico na cena. Você mexe nas animações. Ah, mas é a animação gráfica, são os logos, umas coisinhas aparecendo na tela, legal. Você põe isso também, certo? E é também na área de produção em que a gente pensa em fazer narração. Se é um vídeo em que a gente só fala a nossa voz e mostra as coisas acontecendo, é aqui que você faz a narração. Geralmente a narração é feita separada da produção de imagem. Geralmente a narração funciona muito com slides, né? Mas
você faz isso separado, e então as pessoas fazem separado para depois só sincronizar tudo. Mas, novamente, pode ser uma escolha. Se você acha que vale a pena você narrar depois de ter o visual, vai em frente. Geralmente fazem antes, inclusive fazem dublagens antes, quando eu estou fazendo desenhos e filmes, para sincronizar com o áudio já, né? Isso é bem comum também. E narração é um processo muito parecido com o que vocês fizeram no podcast. Todas as técnicas que vocês utilizaram no podcast funcionam para narração, e eu sinto que não tem muito a acrescentar para além disso, né? Então, já tá aí uma coisa, né? E aí, beleza. E aí, depois de você ter tudo isso, né? Você filmou, você fez animações, se precisou, narrou, se precisou, você vai para a parte favorita do Chagas, a parte que geralmente eu entre ação, que é a parte de pós-produção. E o que pós-produção faz? Pós-produção faz acontecer. É o termo que eu gosto de falar. Porque você vai pegar todo esse material e você vai organizar ele, você vai organizar os materiais extras, né? Você junta as referências em algum lugar, ou você junta os assets, né? Isso daqui é só uma biblioteca de assets que eu peguei a imagem aleatória para mostrar que você às vezes junta isso também. Você reúne tudo que você precisa, né? Você organiza todas as cenas, por nome, por cena, esse tipo de coisa assim, o que funcionar para você, tá? E aí aqui a gente pensa muito nisso. E aí vem o rough cut, ou em português o corte brusco, né, digamos assim. O que o rough cut é? Você vai abrir o seu software de edição, de preferência, muitas opções, e você vai colocar as coisas no lugares só para você ter uma noção de tempo, de timing, de onde as coisas estão funcionando, de você pensar muito nisso, assim. Eu quero que apareça tudo, eu quero que ele apareça aqui, depois outra coisa em cima, essa coisa assim. Você vai colocar tudo isso. Você coloca música provisória, você coloca, se os efeitos não estão terminados ou ainda não juntei eles, né, que é uma coisa que a gente vai ver também, você coloca lá essas coisas provisórias, você pode colocar literalmente um quadrado, efeito provisório, e essa letra, e você sabe que é lá que entra o efeito provisório. O rough cut salva muito tempo depois. Ele é rápido de fazer, você organiza tudo, e ele serve justamente para quando você for juntar tudo, você não precisa ter que recriar tudo do zero. Isso também por uma questão de performance de máquina, assim, é muito prático. E aí, tendo isso, você finaliza os assets que você estiver fazendo, seja música, seja sons de efeito, seja gráficos, seja design de som, tudo isso entra aqui. Então, você já tem tudo lá feito, tudo montado, tá ok com tudo, não precisa regravar nada, não precisa reescrever nada, não precisa renarrar nada, beleza. Você vai para essa etapa. Por experiência própria, não façam assets finais se você não sabe se tudo é final. Então, fica aí a recomendação. Se você acha que você vai... acha que tá tudo certo, é isso, não precisa regravar. E aí você consegue já editar tudo de uma vez, né? E aí, então, eu vou diferenciar a mixagem e edição de som para todo mundo que assistiu o Oscar uma vez e viu que tinha 2 Oscars, um para mixagem de som e para edição de som. Aqui é a hora que vocês vão obter essa resposta. A edição de som e a mixagem de som, elas têm como diferenciação exatamente o que edição e mixagem têm de diferenciação. Mixagem é como que você equilibra os sons, como que você posiciona os sons, como que esses sons estão estabelecidos na obra. Enquanto edição de som é quando onde esses sons acontecem, como eles acontecem, o contexto em que eles acontecem, a escolha desses sons. Isso são coisas que parecem muito parecidas porque elas são parecidas. Elas geralmente são feitas ao mesmo tempo por, sei lá, quantas pessoas na área de mixagem, quantas pessoas na área de edição de som. Isso tudo vem junto, tá bom? Então, é aí que vem essa diferenciação. Para mim é tudo igual porque eu faço tudo de uma vez. Então, fica aí essa questão, né? E novamente Reaper e Adobe Audition e Audacity, vários lugares você pode estar fazendo isso também. E aí você finaliza os efeitos especiais, se tiver algum. Honestamente, produção de vídeo de YouTube, geralmente isso é uma etapa muito opcional, assim, mas tem canais que usam. Eu vou citar alguns exemplos depois. Mas é aqui que você vai fazer, então, os efeitos especiais. Então, raios ou elementos de cena, sei lá, sangue, que escassa queira, sangue, ou sei lá, vento, ou coisa assim. Você faz isso, ou você também faz os modelos 3D aqui, isso aqui é um print que eu tirei de qualquer projeto que eu tenho aqui essas máquinas de venda.
Então você finaliza isso, tá? E aí você junta tudo isso no compositing. Então, o compositing é quando você vai pegar os vídeos que você gravou, o áudio que você gravou, tudo que você gravou e você vai finalizar eles, basicamente, né? O compositing é quando você vai pegar todas as coisas que você tem e você vai colocá-las em cena. Isso daqui é um exemplo de Parasita, que usa efeitos especiais, bastante até. Usa bastante CGI, a parte de cima da casa é toda CGI. Você vê aqui que tem o fundo azul, o céu é diferente. Então, o compositing é feito na hora de incluir essa casa na cena. Isso aqui é um exemplo meu, que eu tinha mostrado lá do negócio do Take On Me, que é um exemplo legal que eu consigo dissecar isso para vocês, em que é o inicial, que é eu num fundo verde, para o final, que é eu num cenário de CGI com os efeitos visuais ali. Esse é um exemplo de compositing, por exemplo. Tinha uma cena no clipe que a moça, a mão sai do quadrinho que ela tá lendo e puxa ela para dentro do mundo dos quadrinhos lá. Eu queria fazer a minha versão em que eu me assusto com essa mão só. Então foi feito assim, eu me filmei numa mesa, lendo um livro de coreano, se eu não me engano. E aí os elementos diferentes são os quadrinhos, que eu não tinha achado nenhum em casa, então eu acabei pegando um modelo e coloquei ele lá, com a projeção da sombra, né? Tem aqui um que a gente chama de shadow catcher, que é uma sombra que você coloca na cena. A parede só para a reflexão estar correta, então eu tirei foto da parede e coloquei essa parede lá. E aí depois eu cortei essa parede e coloquei em cima aqui. Aí tem essa mão saindo, né? E essa mão ela tá chamando a pessoa. Essa mão eu coloquei num fundo verde mesmo porque achava mais fácil de cortar depois. Cortei tudo em volta desse quadrado, coloquei no fundo verde, coloquei em cima, ajustei as cores, coloquei o filtro por cima e estava pronto. Isso foi um processo de compositing, por exemplo. E aí depois você mexe na tratamento e correção de cores, que é basicamente o processo técnico do que a gente falou criativamente lá atrás, de que cores que você vai querer que estejam, que cores que você não vai querer que estejam. Aqui na esquerda, por exemplo, é o filme RAW, que eu falei, né, que é todas as informações de cores, mas super sem profundidade nem nada disso, e aqui do lado é a diferença. Isso daqui é um filme interessante que mostra que às vezes você trabalha com o que tem, né? Tem esse filme que é O Irmão, Cadê Você? Dos irmãos Coen, do George Clooney, esse filme. E ele se passa, e ele queria muito que não tivesse verde nesse filme. Ele foi filmado na primavera em Mississippi, se eu não me engano. Tudo é verde lá nessa época do ano. E foi o primeiro filme longa que usou correção de cores digital, esse filme é de 2000, de 2001. Correção de cores 100% digital, no caso, em que ele tirou o verde. E funciona também. Você às vezes trabalha com o que tem. E agora a comparação, a cena da Jindara com a cena final. A gente não tem a versão esticada do original, quer dizer, tem, mas tá na USP. Então, a gente trabalha com a cena original, a gravação original em 3D, que grava nessas duas esferas, em que você vê que tem alguns elementos vermelhos, por exemplo, tem alguns vermelhos na cena, em que a gente diminuiu, reforçou o azul, né? Então isso é um processo antes e depois que foi trabalhado pela equipe da disciplina também. E aí, por fim, você finaliza tudo. Você já tem as cores, você tem o compositing, você assiste tudo, vê se está tudo certo, corta o que está muito longo, aumenta o que está muito curto, e por aí vai. E a gente usa o Final Cut. Final Cut é o termo que eles usam muito na indústria. Não sei se eles usam mais, porque ficou patenteado agora esse nome pela Apple, que é um dos softwares de edição, né? Mas é isso mesmo, basicamente. Você finaliza depois dessas etapas. E aí agora a gente vai ver rapidinho algumas técnicas que você acaba usando durante o Rough Cut, o Final Cut, a edição, o tratamento, compositing em geral. Depois a gente vai abrir para dúvidas, para conversar e lidar com tudo isso, tá bom? Primeiro, cortes e transições, né? Que são como que a gente transiciona de uma cena para outra. Um mais comum para quem usa muito ver vlog de YouTube, ou ver coisa assim, é o jump cut, que é um corte de uma coisa para outra, sem contextualização, não sei que é a mesma cena, né? Um corte de uma coisa para outra, sem timing, sem nada disso. É geralmente muito feito em vlogs, em que tem esses cortes para salvar tempo, talvez.
Funciona para esses vlogs, tem muitos críticos do jump cut, eu não vejo muito problema com isso, dinamiza o conteúdo que você está vendo, e não funciona muito em produções narrativas, por exemplo, mas em vlogs ou coisas assim, não tem problema. Hard cut é um corte que você vai para uma cena em que corta bruscamente o timing do que você está vendo, ou do filme que você está vendo, é feito para impacto, para choque, esse tipo de coisa assim. Match cut são cortes que se conectam juntos, né? Geralmente para você, em cortes invisíveis, que a gente chama, eles estão dentro do match cut. O corte padrão, que é qualquer tipo de corte entre duas cenas, por exemplo, né? Cross-cut é quando o áudio de uma sangra na outra cena, ou quando a imagem de uma cena sangra na outra, que é o split, né? O J e o L. Aqui você está vendo que o J significa que você tem a cena anterior, esse vermelho, e o áudio da cena amarela começa antes, né? E aí, antes da própria cena começar. E outro tipo de corte, que é o L, o áudio, ele continua mesmo que a cena tenha acabado, visualmente. E se chama de JL por causa do formato. Isso aqui parece um J, isso aqui parece um L. E aí a gente trabalha com camadas também, né? Isso é uma coisa, eu acho que cada vez mais familiarizado, em que a gente tem diversas camadas e a gente coloca uma em cima da outra para você criar o seu tipo de composição, né? Por exemplo, aqui eu tenho um borrão de tinta que eu pintei com fundo transparente. Eu botei um céu atrás. E você vê que o céu ele aparece onde você não tem esse borrão de tinta. E aí, se você quiser aplicar um efeito, né? Por exemplo, eu apliquei um efeito de inversão aqui. Você pode escolher em quais camadas você quer aplicar. Então, você aplica na de cima. E isso é muito importante na hora de você fazer compositing, porque você ajusta a luz, a cor dos objetos das camadas em específico. Beleza. E agora vamos falar um pouquinho de máscaras, agora que a gente vai falar de camadas, né? O que é uma máscara? Quando a gente pensa em formação de cor, lembra que eu falei que tem matriz, saturação e valor ou luminância? Valor e luminância é o preto e branco, né? E tudo no meio, ou seja, um espectro todo, tudo no meio, que é esse daqui. A gente consegue usar isso em diversas funções específicas de mascarar coisas, em que o preto vale 0 e o 1 e o branco vale 1. Significa o quê? Que você está vendo essa imagem aqui embaixo? Quando você tem uma imagem e você quer tirar o fundo, você consegue ver desse jeito, né? Que é o matte, que a gente chama. Né? Que tudo que é preto vai sair da cena. Tudo que é branco vai continuar. Tá? Então, isso é um alpha matte, que a gente chama, em que o preto ele vai ficar transparente e o branco não. E aí, se tem cinza no meio, vai ficar mais ou menos transparente. Isso é contínuo, não é uma coisa 0, 1 só. Tem todos os valores no meio. Então, por exemplo, tem esse tipo de máscara em que você mexe com o preto e com o branco. Tem também o matte de diferença, que é se você tem uma cena e você tem o fundo dela, por exemplo, você pode pedir para o computador, olha só, onde os pixels forem idênticos, você tira. E onde os pixels forem iguais, você mantém. Então, esse barco aqui passou, você filma o fundo também, e aí você pega só um quadro do fundo, estica ele, quando o barco está passando e fala, onde foi igual a esse fundo, você tira. E aí você consegue tirar o barco e colocar em outros lugares. Isso é muito usado até hoje em efeitos especiais para você tirar elementos de cena e colocar outros elementos. Isso salva bastante tempo. O mais comum que a gente tem é o chroma key, né? Que é você tem um fundo de uma cor, e você tira esse fundo dessa cor. A gente usa verde. Uma curiosidade é que a gente não usa verde porque o verde é o tom mais longe da cor da pele, porque não é. Mas a gente usa verde no padrão por quê? Porque o verde a gente tem no nosso RGB moderno, nas câmeras modernas, mais LEDs verdes, o dobro, na verdade, que vermelhos e azuis, porque os nossos cones, eles são mais desenvolvidos para ver mais tons de verde do que tons de vermelho e azul, ou dentro desse espectro. Uma característica evolutiva, né, que a gente tinha esses ancestrais que antepassados coisas anteriores na linha evolutiva que viam predadores, né, e precisavam de predadores na grama. Muitos predadores eram muito bons em se disfarçar na grama. Então acabou sendo desenvolvido esse tom
Então, por isso que a gente consegue ver cores naturalmente, mesmo com o dobro de verde do que de vermelho e azul no nosso digital. E por isso que a gente usa o chroma key, porque a gente tem mais tons verde, então é mais fácil de você estar retirando eles. Porém, o azul é o tom mais perto mais longe dos tons da cor da pele, geralmente. Uma coisa interessante é que a gente às vezes ainda usa o azul para casos específicos, né? Caso você esteja usando uma roupa verde, você usa azul, por aí vai. Outro tipo de máscara se chama Luma Key, e isso fica fácil de explicar quando a gente tem, que eu falei que a gente novamente tem matriz, saturação e luminância, né? Então a matriz é a curva da cor, saturação é o quão vibrante essa cor é, basicamente, e luminância é o quão preto e branco ela vai ter nisso. Então preto é sem a cor. Azul também influencia menos na iluminação da cena, então para cena escura ajuda muito. Bom saber, bom saber. Essa informação eu não sabia. Sempre complementem, né? Tá vendo? PCC é uma contribuição coletiva de informações. Então, Luma Key é basicamente você escolhe o corte, né? A luminância de corte, e você aplica ela. Então, por exemplo, eu quero que todos os valores de luminância de 0,25 para baixo sejam cortados. Então, todos os valores de luminância vão ficar pretos, abaixo disso, e acima vão ficar branco. No sentido de que os pretos vão sair da cena, né, esses tons pretos aqui, enquanto os tons brancos vão ficar, ou vice-versa. Você também pode inverter o Luma Key e falar que todos os valores para cima saem e os valores para baixo ficam, né? Porque como a gente está mexendo de 0 e 1, fica muito mais fácil de fazer isso. E aqui tem, por exemplo, eu fui só aumentando o limite de corte. Então, cada uma dessas bolinhas tem luminâncias diferentes, de vermelho, e aqui o limite de corte, né? O fundo azul é só para facilitar a visualização, porque o slide é branco, vocês não iam ver nada embaixo. E aí, quando eu falei que você consegue aplicar, por exemplo, isso é importante, né? Que vocês conseguem aplicar, por exemplo, efeitos nas camadas, você consegue aplicar também num grupo de camadas, enquanto outros grupos de camadas não estão afetados. Isso é extremamente importante no composite também, quando você está finalizando. Por exemplo, aqui você tem uma textura de papel que está sendo aplicada nesse grupo só. E eu vou dar um exemplo prático disso. Tem trechos daquele vídeo que eu produzi para o Sarau, do Take On Me, em que eu queria misturar um cenário em CGI com as pessoas reais tocando, o cenário, a parte em desenho, dividido por esses quadros, que nem no clipe. Então, quais elementos eu tinha em cena? Eu tinha o passe de desenhos, eu tinha o passe com fundo de CGI, isso daqui já foi passado algumas etapas de composição, e eu tinha os quadros com o fundo verde. Porém, eu só notei depois, né, porque eu fiz na inocência, que se você coloca isso em cima disso, né, ou seja, o quadro em cima do desenho, e o desenho em cima do cena normal, e eu aplico um efeito de chroma key no quadro, você só vai ver a camada de baixo, né? Então não funciona assim. Porém, se eu aplicar o quadro em cima do desenho, agrupar isso, e ao invés de eu botar em cima botar as 3 camadas, eu boto o grupo em cima dessa camada de fundo aqui, e aplicar o chroma key está sendo aplicada pelo grupo, então ele assume que nessa parte da imagem só tem esse verde, não tem nada embaixo. Então, funciona e eu consigo fazer o fundo sair, tá? Agora, uma coisa interessante. Um conhecimento comum que a gente vê lá geralmente making-offs de filmes, né, da Marvel, e a gente vê fundo verde, a gente fala, é só apertar um botão e tirar o fundo verde. Você só aperta o botão e tira o fundo verde mesmo, mas isso deixa muito artefatos. Geralmente, em produções, tem um termo chamado rotoscopia. E esse é a técnica que eu mais odeio na produção, porque ela é muito demorada. Felizmente, a gente está conseguindo usar a inteligência artificial para fazer isso para a gente. Mas rotoscopia é basicamente você pegar um elemento de cena e você circular ele com uma linha e falar, ele vai estar na cena, atrás, o que não está nessa linha, não está mais nessa cena. E você faz isso quadro a quadro. Hoje em dia, a gente tem muitas técnicas para fazer isso funcionar melhor, né? A gente tem rotoscopia inteligente, que tenta seguir esses quadros, a gente consegue traquear isso. Tem inteligência artificial que faz isso para a gente. Mas ainda é uma técnica muito importante caso o seu fundo verde não funcione ou caso você não use fundo verde. E quando eu digo fundo verde, não é só um tecido. Vocês podem usar um lençol, vocês podem usar o que vocês quiserem, funciona, né? Mas, de certa forma, a rotoscopia, às vezes, pode ser necessário e
Se for, certamente a gente consegue cortar alguns caminhos aí, né? E outra coisa importante é o tracking, né? Isso é muito importante na hora de você fazer composição de CGI e coisas assim. Vamos voltar um pouquinho lá na parte da compositing, só para vocês verem o negócio. Tem vários pontos aqui em cima, tá? Se vocês verem, por exemplo, em vários filmes, vocês vão ver que tem um fundo com vários pontos ou coisas assim. Por quê? Porque se a gente coloca esses pontos num programa, fala onde esses pontos estão e fala para o computador assim, reconheça a posição desses pontos, o computador vai fazer isso para você. Você consegue achar a posição de um ponto só, às vezes esse ponto não se mexe, você consegue então ter uma perspectiva 2D disso. Se você tiver 2 pontos, você consegue interpretar a rotação da cena. 3 pontos ou mais, você consegue simular essa cena em 3 dimensões e você consegue colocar ela em ambientes virtuais. Ou seja, você consegue recriar o movimento da câmera no computador. Isso é muito importante, porque você usa o movimento da câmera para você colocar objetos que não estão lá. Um exemplo disso, e eu fiz em GIF para vocês, eu tenho a cena que eu filmei do meu quarto, muita rotoscopia depois também, porque eu não tenho um fundo verde muito grande, em que eu usei de vários elementos do meu fundo para eu mapear o movimento da câmera, e esse movimento da câmera foi o que fez eu conseguir colocar isso no fundo e colocar nos quadros verde. E aí depois isso daqui é a composição final. Então você vê que eu coloquei, por exemplo, o fundo da cadeira, uns pontos aqui e ali, e o computador, e apertei um botão. Tracking é muito mais fácil do que rotoscopia. Se apertei um botão, o computador falou, beleza, sua câmera fez isso. Isso traz efeitos muito legais caso vocês queiram entrar nesse mundo desse tipo de produção. O exemplo disso é que se você consegue usar dos efeitos do movimento da câmera e trigonometria para você pegar a cena sua em fundo verde, por exemplo, coisa assim, e fazer os seus movimentos com posição e tudo ser projetado em 3D. E aí você consegue criar o cenário a partir disso. Esse é um exemplo disso. Isso é um... Opa, não é você. Isso é um exemplo disso. Isso é um teaser de... Isso é um teaser de uma série que um cara tá fazendo sozinho no Blender. E isso é um exemplo disso, que ele fez o tracking da cena, reconheceu a posição da cena em tempo real, e aí depois ele usou de trigonometria inversa, que é um tutorial de 2 ou 3 minutos, se eu não me engano, e conseguiu colocar a personagem em 3D na cena. Vou pular para a parte que ela começa a se mexer. Taco burgers and 1 regular. Thanks. Big puppy moving to position now. What a sight. Nicole, you measured them at 19 inches tall, making it one of the large of the old guard. Armed today with a half-sheet armor. Don't see many of those. Thank you. That's what the old car were made for, so let's see how this plays out. Isso, além de ser, obviamente, impressionante, traz alguns detalhes importantes quando a gente pensa nesse tipo de produção. Nesse caso, mais para entretenimento, mas em âmbitos gerais, em que a gente critica o fundo verde, porque a gente está tirando o realismo das cenas, mas
as possibilidades que ele abre para criadores da nossa alçada certamente são muito legais. Então, esse é um exemplo. E eu gosto muito da ideia de tracking, porque tem um meu youtuber favorito, basicamente, chama Captain Disillusion. Ele é um artista de efeitos visuais que usa das habilidades dele de produção e edição de vídeo para desmascarar coisas falsas da internet que estão tentando passar como real, né? E ele tem um vídeo com o Bickman, por exemplo, que fala de energia infinita. Ele faz vários disso, né? Ele questiona o efeito Mandela, né? E fotos de viajantes no tempo dos anos 50 e por aí vai. Ele tem esse vídeo em que ele fala que tracking foi a técnica que as pessoas mais usam para fazer vídeos falsos, né? E, por exemplo, tem esse bracelete aqui, que vocês já devem ter visto em algum lugar, que é um bracelete que projeta a tela do celular para você e você toca no negócio. Obviamente, falso, para quem... e ele usa diversos conhecimentos que a gente viu aqui, inclusive. Eu acho que todos os conhecimentos que ele usa a gente viu aqui. E ele usa isso para desmascarar isso, né? Então, a gente consegue usar o tracking contra a desinformação também, ou várias dessas habilidades. Outro exemplo é quando você filma, por exemplo, aquele deserto lá que tem do lado de Los Angeles para mostrar o quanto de painéis solares você consegue colocar lá para sustentar a cidade inteira. E outra coisa, isso é bem interessante também, é quando você usa de cloning ou de projeção, que você pega pedaços do fundo, ou você pega um pedaço onde não tem a cena, para você tirar elementos da cena, por exemplo, esse cachorro. Isso é simples, você pega pedaço da cena e vai pintando o fundo como se não estivesse lá. Um exemplo disso é que a gente está olhando para a mesa de um pedaço do curta da Dindara, em que era para ter uma câmera e não tem uma câmera, porque a gente pegou as mesinhas da lanchonete da física e foi pintando em cima na pós-produção para contribuir com a imersão, né? Porque se você olha para a câmera embaixo, fica estranho. E aí agora, tipo, nos aspectos interessantes de usar desses conhecimentos é que eles comunicam muito com quando a gente fala de pensar ciência, né? Não necessariamente só na hora de produzir conteúdos, mas também de desproduzir conteúdos, né? Por exemplo, o Vitor tinha citado esse grupo aqui, né? Ele mandou até as playlists, e eles no dia 1º de abril, eles reagiram ao pouso da Lua, como se eles fossem conspiracionistas, mas na verdade não, é só parte do figurino, em que eles provam que não tem como, de jeito algum, de ter sido falso as gravações do pouso da Lua. E eu acho isso muito legal, porque você usa desses conhecimentos que a gente geralmente não associa com a informação científica, né? E a gente usa a favor da ciência e contra os movimentos conspiracionistas e as notícias falsas. O Capitão Desilúdio, por exemplo, tem outro exemplo, que ele fala de tracking também, mas ele fala de muitas outras coisas, que ele fala que existe um sensacionalismo muito grande nos veículos de notícia. Tinha saído um vídeo de uma cidade em cima das nuvens, em que a Fox e a BBC falaram que era uma miragem só. E aí ele dá uma aula inteira de como a miragem funciona, provar que não é. E depois ele mostra como foi feito, né? Então são coisas que você às vezes usa desse conhecimento para você caçar outro conhecimento. Novamente, arte com ciência andando juntos nesse aspecto, né? E onde a gente começa? Onde a gente faz tudo isso? Então, se você tem um software que da sua preferência que edita vídeos ou mexe com composição de vídeos ou efeitos assim, você já começa por aí. A gente chegou numa época que acabou o monopólio dessa empresa aqui do meio, e a gente tem vários programas, inclusive free, de graça. O DaVinci Resolve tem um pacote de graça que faz tudo, né? O Natron é um compositor de cenas de efeitos especiais que faz isso. O Blender é 100% open source e faz tudo isso que a gente viu. Então a gente tem acesso a isso, felizmente, e a gente consegue estar lidando com esse tipo de conteúdo de forma acessível. Faz diferença o programa que eu vou usar? Posso dizer com toda certeza que não. Eu conheço gente que edita profissionalmente no
Final Cut, gente que edita profissionalmente no Sony Vegas, gente que edita profissionalmente na Adobe, gente que edita no DaVinci, gente que faz composição no Adobe After Effects, gente que faz composição no Blender, gente que faz composição no Nuke, gente que faz composição no Natron. O que importa é o que você se sentir mais confortável usando. A minha formação de anos, assim, veio da Adobe, né? Então, eu acabo usando eles. Mas eu tô me aventurando muito pro DaVinci e eu sou um devoto usuário de Blender, então são coisas que vão muito do que você acha que potencializam a sua criação. E aí a gente vai voltar para aquela discussão, né? Para aquela conversa que parece assustador tudo isso. Mas, a gente não tá sozinho nessa. A gente tem muitos lugares para tá aprendendo, para tá criando, para tá fazendo esse tipo de coisa assim. Tem uma galera que consegue fazer esse conteúdo, né, um curso de 4 horas em português, por exemplo, também tem inglês, de como usar um software, por exemplo, que é bem legal. A gente está achando vários programas, o PureRef, por exemplo, que você coloca referências e ele é open source. O Google, eu coloquei aqui não de uma forma pejorativa, mas de uma forma... Eu vou exaltar, não necessariamente o Google, mas mecanismo de pesquisa, porque se você literalmente pesquisar o que você quer fazer no programa, você acha muitas referências, e muitas delas de graças extremamente compreensivas. Eu aprendi basicamente na base dos tutoriais, o que é uma coisa que eu ressalto que é um elemento muito importante. Não se sintam assustados por tudo isso, escolham o que for conveniente e comecem daí, porque certamente vai sair experiências muito legais, o que é muito importante. O importante é o processo de vocês estarem aprendendo essas coisas, né? E, por exemplo, aqui, o próprio subreddit de Blender lá no Reddit, ele tem uma parte aqui para você aprender gigantesca. E eu digo gigantesca porque isso daqui é pelo menos umas 4 vezes maior do que coube no print, de ferramentas para você aprender o programa. E a gente tem, por exemplo, plataformas tipo Coursera ou Udemy que tem esse tipo de curso também, e que são super compreensivos. E eu vou exaltar o Discord, que é atemporal, né? Porque enquanto vocês podem achar que vocês só podem perguntar essas coisas, por exemplo, para mim, Dindara, Caetano, Pedro, enquanto a disciplina estiver rolando, não. Aproveitem o Discord para trocar conhecimentos, para conhecer o pessoal, a trocar produções, tudo isso pode funcionar. Novamente, eu me disponibilizo 100% de guiar vocês no tipo de produção que vocês fizerem. Eu quero produzir um vídeo que tem isso. Eu posso te ajudar na medida dos meus conhecimentos o que talvez vocês possam focar, o que vocês não podem focar, sem problemas algum. Dindara também manja bastante de pré-produção, especialmente, e produção desse tipo de conteúdo. Fiquem à vontade. Na verdade, eu digo fica à vontade no sentido de que eu não me incomodo, muito pelo contrário, eu gosto de participar dessas coisas. Assim, eu tenho fome por processos criativos. E futuramente, né? E o futuramente está cada vez mais perto, felizmente, a gente vai ter acesso à estrutura e contribuições dentro do próprio Instituto de Física com o Digital Lab, em que a gente vai ter acesso a estúdio, acesso a equipamento para a gente estar conseguindo produzir essas coisas e não se preocupar muito com esse aspecto especificamente, o que com certeza espero que seja super utilizado por vocês e quem mais quiser utilizar, né? E vamos deixar isso, vamos primeiro responder dúvidas e a gente pode deixar isso para amanhã. O que você acha, professor? Legal, Chagas. Que a gente vai ver uns videozinhos e eu queria que vocês tentassem adivinhar de como que eles são feitos. A gente faz isso depois, pode ser? Uma coisa que eu mais gosto de efeitos especiais é que eles são tão gambiarra quanto filmar as coisas na vida real. Vocês querem ver quão gambiarra que é? Eu precisava criar, para umas cenas que eu ia criar, umas máquinas de venda. Daquelas máquinas tipo do Japão mesmo, que tem bastante. A gente não tem tanto no Brasil, a gente tem mais no metrô, né? E eu poderia modelar elas, né? E eu já fiz isso. Mas, o que você pode fazer? Você pode pegar uma foto, tipo essa daqui, projetar num quadrado, tipo esse aqui, e ficar mexendo o quadrado a ponto dele ter a mesma geometria do negócio.
E aí, quando você joga a luz nele, eu vou tirar o cycle, senão vai engasgar a ligação. Você joga a luz nele, você tem um objeto 3D que recebe luz e tudo mais. De verdade, gambiarra é o maior amigo da arte. Não deixem as pessoas te convencerem do contrário. E é isso, né? Tipo, criatividade também envolve como vocês resolvem esses tipos de coisas e usam das habilidades que vocês têm para reconhecer o que vocês sabem que vocês não sabem e ir atrás do que vocês não sabem, ou ir atrás de gente que sabe essas coisas que vocês não sabem também, né? Gente, vocês têm alguma dúvida? Falem agora ou perguntem depois, não tem problema. Dúvidas ou chagas? Senão a gente pode dar uma olhada aproveitando esse finalzinho, né? E aí fica quem tiver interesse, a gente dá uma olhada nessas cenas e ver como elas foram feitas, se não tiver dúvida. Acho que não, né? Então vamos dar uma olhada nelas. Vai lá, pode ir. Uhum. São poucas cenas, e uma delas o Caetano provavelmente vai querer muito ver, né? Essa daqui é o Homem-Mosca, ou Safety Last, 1923, a data é importante. Vamos ver essa cena aqui, só o pedaço que eu separei. Como vocês acham que eles fizeram isso, gente? Eles penduraram o ator num relógio, numa torre? Exatamente. Vocês têm alguma ideia? Deitado? Então, mas se fosse deitado, como que, por exemplo, você tem essa variação de movimento, como que o pé dele fica pendurado também, assim? É que o Homem-Aranha eles filmaram deitado, né? Penduraram e botaram uma redinha caso ele caísse. Esse é o método de filmes chineses de Kung Fu, né? Que acho que colocaram duas cenas distintas, tipo compositing. Como que você faz compositing não digital, né? Existe, mas é uma coisa interessante, né? Eu não vou trazer essa resposta porque tem muita coisa. Acho que eu vou mandar um vídeo para vocês. Mas tem um pouco de compositing, mas na verdade a gente pode chamar isso de compositing ao vivo. Eles brincaram com a nossa percepção de perspectiva, né? Ele estava numa parte da cena que era um set, né? Uma montagem, esse relógio, tinha o colchão aqui embaixo e o fundo estava atrás. Ainda é perigoso gravar desse jeito, mas você tem toda a questão da paralaxe da cidade, você tem toda a questão dele estar pendurado, mas você provavelmente não vai matar o seu ator. Apesar de que é muito comum era muito comum nesse tipo de cena rolar acidentes. Assim, o Buster Keaton, que provavelmente é o mestre desse tipo de cena, se machucava em todo o filme que ele fazia. Vamos agora para essa cena que é uma das minhas cenas favoritas de todos os tempos. Provavelmente o Vitor viu, então se você viu, deixa o pessoal tentar adivinhar. 1937. You're right, Mr. Morgan. I have a pair of arms for each. Por incrível que pareça, esse filme é de comédia. Gente, 1937, e a moça do nada virou um monstro, uma bruxa super do mal. Como vocês acham que isso foi feito? Achei que era a ferramenta clássica das pinturas da Disney. Essa tecnologia
foi da Disney, só da Disney por muito tempo. Então muita gente não tinha acesso a ela. Ela só foi desenvolvida, tipo, publicamente com Star Wars, se eu não me engano, né? Que é curioso. Como vocês acham que eles fizeram essa transição para ela? Tipo uma câmera ultravioleta? Então, hoje em dia talvez, mas na época a gente não tinha essa câmera ainda. Espelho tipo Monga. Eu sei que técnica que você está falando. Então, já usaram isso, né, para o cinema, mas não foi isso. Frame por frame, tipo, eles pintaram em cima dela. Eles usaram técnica de pintar frame a frame num filme chamado O Escritório do Dr. Caligari, em que o monstro ele vai ficando mais assustador e eles vão pintando o rosto. Super trabalhoso. Mas o jeito que eles fizeram é um jeito muito esperto e muito interessante. Vamos ver esse rosto dessa moça aqui. Ela recebeu uma maquiagem que algumas manchas vermelhas foram colocadas no rosto dela. Porém, vamos ver aqui rapidinho, isso daqui são 3 tipos de cores, vermelho, azul e verde, isso daqui com menos saturação, isso daqui com menos luminância. Saturação significa que você está acrescentando mais azul e verde, por exemplo, no vermelho, e tornando o vermelho mais proeminente. Luminância, você vai diminuindo mesmo a quantidade de vermelho. Beleza. O que significa? Significa que essas 3 cores aqui, ela só contém, ó, aqui o vermelho só tem só vermelho, 0 azul, 0 verde, e por aí vai. Aqui, deixa eu arrumar, pronto. 0 vermelho, 0 verde e tudo de azul. E aqui, mesma coisa. Aqui, na verdade, eu pintei errado. Deixa eu arrumar só para botar 0 e pintar de novo. O que acontece? Espera que travou o Photoshop. Pronto. O que acontece? Quando a gente vai nos canais, então, a gente vê o canal vermelho. Quando a gente... Pronto. O canal vermelho, por favor. Pronto. A gente vê que aqui nesses dois a gente tem 100% de vermelho, só que aqui tem um pouquinho de azul e verde. E aqui tem menos vermelho, mas não tem nada de azul e verde. E quando a gente vê, por exemplo, o azul no canal vermelho, fica tudo preto. Mas aqui no saturado tem um pouquinho de vermelho, né? Então a gente vê. Aqui, novamente, não tem vermelho. E tudo vai, né? Todas as cores funcionam assim. E por que isso é legal? Porque a gente meio que consegue simular filtros de cores se a gente usa luzes ou papel transparente dessa cor. Então, por exemplo, se eu pegar um vermelho aqui, pintar tudo de vermelho, e eu colocar multiply, por exemplo, ou também funciona com screen, não, é multiply mesmo. A gente vê que tudo onde não tem nenhum vermelho fica preto. Então, se a gente pega o rosto da moça aqui e a gente joga uma luz azul em cima dela, as partes que estão vermelhas ficam mais escuras. Porém, o filme é em preto e branco, né? Então, se a gente usa esse preto e branco, a cara dela fica mais escura. Isso é sem o filtro azul, ou a luz azul. Não sei se eles colocaram um filtro na câmera ou se eles só acenderam uma luz azul na cara dela. E isso é com o filtro azul. E a transição foi gradual, né? Então, quando ela foi falando, eles foram acendendo a luz e ela foi, aos poucos, ficando assim. Isso é uma técnica que a gente não consegue fazer hoje em dia com cores, mas o pessoal já tinha total noção dessas ideias há muito tempo, né? Então, agora vamos. Esse aqui é muito legal. Royal Wedding. Vou mostrar só um pedacinho também.
já entenderam. Como vocês acham que ele fez isso? Sapatos antigravidade? Tem 3 métodos populares para fazer esse tipo de cena, mas esse eu acho que é o mais marcante, assim. A caixa que ele tá gira. Vocês concordam? Bom, já tem gente que concorda. Eu só acho que é mais tranquilo de pensar, né? Se você tá filmando com uma câmera numa sala que gira, física funciona, né? O referencial da câmera é o mesmo referencial dele, que é o referencial de uma sala girando. E aqui tem uma representação bem legal de como que isso funcionou. Vou dar um pouquinho. Como que as coisas não caem? Design de produção. Você faz coisas e prendem elas de uma forma que você consiga fazer com que a estrutura segure esses objetos. Não é só colar o objeto, né? Tem muito tipo imã no meio, muita estrutura que prende e por aí vai. Essa técnica ela foi popularizada aqui, né? Na China já tinha muita gente correndo nas paredes nos filmes chineses, de um jeito muito perigoso, que era prender por cabo sem nenhuma proteção e correr pela parede. Mas esse é o jeito que surgiram. Isso é, obviamente, muito caro de fazer. Não foi usado em muitos lugares assim, mas é muito legal de ver. E agora... Tchau, Ivanice. E agora... o filme favorito do professor, eu acho. E essa cena aqui é... E aí, o que vocês acham? Essa cena, 97. Uma câmera invisível, Photoshop. Uma transição muito sutil. Bom, como deu tempo, eu vou falar para vocês, mas qualquer coisa a gente joga no grupo, no Discord, outras coisas pra vocês adivinharem. Essa é a última, pelo menos. Esse filme foi um dos primeiros filmes em que usou composite moderno, na verdade. Computadorizado. Em que são 2 cenas separadas e aí você filma a personagem fingindo que tá abrindo, depois você filma ela abrindo nessa cena, você transiciona do espelho dando esse zoom out e, novamente, a gente tá em 97, você frame a frame vai ajustando a perspectiva do espelho, ao mesmo tempo em que você, com muita matemática, vai calculando o ângulo de filmagem do espelho. Hoje em dia, as pessoas iam usar CGI, mas na época, composite era o que usavam, assim. Essa cena chocou muita gente. Ela foi um dos primeiros exemplos de composite moderno. E provavelmente um dos momentos mais revolucionários desse tipo de técnica até chegar a Matrix, que aí Matrix foi outro balde chutado, não foi um balde chutado, foi a caixa d'água inteira, né? Bom, é isso, gente. Perfeito, Chagas. Super obrigado aí.
Eu vou parar de compartilhar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida aí para o Chagas, obviamente... À vontade.